Oi, e aí, como é que vai? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Podlist com convidados. Uma verdadeira aula online. É isso que eu posso dizer sobre o episódio de hoje. Podcast é um programa de rádio. A diferença é que com a tecnologia disponível hoje em dia, qualquer um pode ter o seu programa. Eu sou a prova disso. Com a maior cara de pau, criei o Podlist e faço dele o meu espaço para compartilhar o que eu venho aprendendo, vivendo ou imaginando. Nesta temporada especial, estou conversando com algumas pessoas que compartilham as suas listas comigo. E nada melhor do que fazer um podcast falando de podcast. Neste episódio, chamei o Gabriel Tuller para conversar sobre essa mídia maravilhosa. O Gabriel é empreendedor, produtor e podcaster. E ele me mostrou a lista de 5 motivos para você criar o seu próprio podcast. Além de dar outras dicas super valiosas. Eu, se fosse você, ouvia ou assistia até o fim. Foi um episódio muito legal e que com certeza vai ampliar a sua visão sobre os podcasts. Já se inscreve no canal do Podlist no YouTube e no Spotify para que quando tiver um episódio novo você não perder. Quem avisa amigo é. Se liga nessa lista. Lá vou eu. Hoje a festa é em casa. Estamos aqui num sábado de carnaval totalmente atípico. Nunca na história da humanidade a gente imaginou que o Brasil não ia comemorar o carnaval, né? Pelo menos não oficialmente. Pois é. Mas nós estamos aproveitando esse momento para fazer também o que nós gostamos, né, de fazer em casa, que é gravar podcast. Sejam todos bem-vindos, né, a este episódio que eu conto com a participação do Gabriel Tuller. É Tuller mesmo, Gabriel? Eu falo certo? É Tuller mesmo. Isso. É assim mesmo. O Gabriel, eu já falei sobre ele em um episódio do podcast, não sei se você sabe, Gabriel, mas é um episódio que eu falo sobre podcasts para você ouvir. E um deles é o seu. Eu conheci o Gabriel porque eu fiz o curso Reaprendizagem Criativa do Murilo Gun, não sei se você lembra. Sim. Mas aí eu saí adicionando, porque lá no curso tinha os interesses das pessoas, né? É uma espécie de uma rede social mesmo, a plataforma do Murilo. E aí as pessoas diziam qual era o interesse delas. E aí o Gabriel havia dito que o interesse era podcast. Sim. Peraí, um momentinho só, Gabriel. Tá bom. Esqueci de colocar para gravar. Coloquei agora o meu microfone. O meu já tá gravando. Ai, meu Deus, o comecinho não vai ficar muito bom. Mas tudo bem. E aí eu adicionei as pessoas que tinham interesse por podcast e o Gabriel foi um deles. Foi então que eu conheci o podcast dele, adorei, porque é um estilo do que eu faço, né? Que eu vinha fazendo, que é um podcast mais roteirizado, digamos assim. É claro que eu tô bem no início, então eu não tenho toda a experiência que você tem, né? E todo a profissionalização do podcast, né, dessa roteirização, da inserção de músicas, né, de sons durante os episódios. Então eu gostei muito, me identifiquei muito e também me identifiquei com o seu estilo, né? Tem uma ironiazinha, tem um sarcasmo e eu gostei bastante não só do estilo do podcast, mas da sua forma de se comunicar também. Então já fica aqui a minha admiração pelo Gabriel. E aí foi que eu também conheci o curso que o Gabriel faz, que é o Crie o Seu Podcast. Eu sou sua aluna. Confesso que tem algumas aulas que eu ainda não assisti, mas eu já consumi grande parte do curso e isso me ajudou bastante na concepção, né, do podcast e também nessas questões de áudio, de tudo que o podcast precisa ter, né, para ser bem sucedido. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua contribuição desde já. Queria primeiro que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre você, sobre o seu histórico com o podcast, como que surgiu o podcast na sua vida.
Bom, primeiro eu fico extremamente lisonjeado pelas palavras. Eu não sei muito bem lidar com elogios, então eu fico muito agradecido mesmo. E falando um pouquinho sobre mim, eu sou um cara que eu diria que sou apaixonado por podcasts, assim, desde que eu descobri a mídia, ali pros idos de 2009, 2010, mais ou menos. Eu não sei exatamente qual foi o primeiro episódio de podcast que eu vi na minha vida, quando foi que eu, de fato, sabe, passei até minha vida antes e depois de podcast. Eu só lembro que em determinado momento da minha vida eu estava consumindo bastante isso, mas eu não sei de onde que surgiu é, essa, esse amor, né, por podcasts. A única coisa que eu sei é que é o Nerdcast, que foi o podcast que eu mais consumi, o do Jovem Nerd, lá do grupo do Jovem Nerd e tal. Foi o primeiro podcast que eu consumi, com certeza absoluta foram deles. Só um minutinho que eu acho que meu microfone tá meio... Bom, beleza. Depois disso, eu passei a implementar os podcasts na minha rotina, no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, no meu cotidiano, porque eu gastava muito tempo da minha vida em ônibus, me deslocando de casa para a faculdade, da faculdade para o trabalho, e eu não consigo ler e nem consigo ver vídeos enquanto eu estou em movimento, porque eu passo mal. Então o podcast foi meio que a salvação Eu também disso aí passo para mim. mal. Eu também, ficar com a Então, cabeça baixa. exatamente. O podcast acabou salvando a minha vida nesse sentido, assim, né? Claro que foi meio dramático falar isso, mas agora... Enfim, o podcast ele salvou as minhas viagens, assim. Então ele me ajudou bastante a me distrair bastante, porque eu passava muito tempo dentro de ônibus, né? Era em torno de 3 horas para me deslocar, para ir para o trabalho, para voltar, para ir para a faculdade. Então era muito tempo que era meio que desperdiçado, entre aspas, enquanto eu não podia fazer nada. E aí, desde que eu comecei a ouvir podcasts, eu sempre passei a falar para todo mundo sobre podcast. Eu passei a pregar a palavra do podcast para todo mundo e cada vez mais procurar sobre a mídia, ver sobre outros assuntos que me interessavam, coisas que eu achava mais legal e tal. Nessa época não tinha nem o Spotify, pra você ter uma ideia. Então não tinha tanta facilidade quanto a gente tem hoje na hora de buscar um assunto. Então eu sempre colocava o assunto específico lá no Google, né? Colocava o assunto específico e depois podcast, para ver se tinha alguém falando sobre aquele assunto ou se tinha um podcast temático sobre o assunto específico. E aí em 2015, 2014, não, acho que antes até, em 2013 eu tentei fazer alguma coisa com uns amigos meus, a gente se reunir para conversar, bater papo, né? Acho que foi mais ou menos 2013, 2014 ali. Não deu tanto certo assim, porque envolvia muita gente e, enfim, a gente fez uns 2 ou 3 episódios só e ficou por isso mesmo. Só que aí depois eu passei a fazer podcasts mesmo, isso já foi em 2015, eu participei de um encontro de ouvintes de um podcast chamado No Barquinho, e foi em Campinas, em São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, foi em Campinas, eu peguei um ônibus, fui pra lá, não conhecia absolutamente ninguém, nunca tinha ido pra Campinas, nem nada, e aí passei a conhecer o pessoal, eu já ouvia, né, o podcast, e aí passei a conhecer e tal, conversar com outras pessoas que também faziam podcast, que foram lá pra bater papo. Foi coisa de ouvintes mesmo, coisa bem pequena, devia ter, sei lá, umas 20, 30 pessoas mais ou menos, acho que é isso, 40 no máximo. E aí depois disso, a gente conversando, né, um outro grupo de podcasts estava lá, que era um amigo deles, e me chamaram para participar de um episódio. Falaram, vamos gravar com a gente um episódio aqui e tal. E aí depois de gravado eles gostaram e logo depois eles já me convidaram, me deram um podcast assim. Falaram, a gente tem esse podcast aqui sobre cultura pop, sobre coisas nerds e tal. Você não quer fazer ele? Vem aqui participar de um episódio e tal. E depois, sei lá, do segundo ou terceiro episódio, o cara que me chamou falou, agora eu tô saindo do projeto e tal, mas toma aí, fica pra você, aprende a fazer tudo. E aí eu tive que aprender meio que na marra como fazer gravação, como chamar convidado, como montar pauta, como organizar edição. Isso tudo foi aprendendo na prática, pesquisando no Google como é que eu ia fazer, como é que eu fazia isso tudo, né? Foi meio que na prática que eu aprendi a fazer podcast de fato. E aí, desde então, eu não parei de fazer mais. Aí, a partir do momento em que eu comecei a fazer podcast para mim mesmo, eu vi que isso poderia ser a mídia estava em crescente, né, na internet, mais pessoas estavam começando a fazer, e eu comecei a me inteirar, entrar em grupos e, enfim, conhecer gente nova,
até que começa a surgir as pessoas perguntando para mim: ah, você não faz isso, você não faz esse tipo de edição pra mim, tô precisando de onde tô precisando disso aqui, tô precisando de alguém para fazer. E aí eu vi que isso poderia ser uma outra forma de começar a prestar esse tipo de serviço, já que eu também sou formado em design gráfico e eu também presto serviço na parte de edição de vídeos, né? Produção e edição de vídeos. E aí eu só transpus essa parte de edição de vídeo para podcast para começar, só em áudio, né? Para começar a fazer de fato. E foi mais ou menos assim que eu comecei a trabalhar de fato e vi que isso poderia ser uma coisa interessante de se trabalhar depois de um tempo. E oferecendo até chegar, porque eu sabia e eu sentia que isso ia começar a ficar grande, mais pessoas iam começar a fazer, mais pessoas iam começar a se profissionalizar, então eu comecei a correr atrás de aprender a profissionalizar esse tipo de serviço, né? E hoje você, então, a sua renda é exclusiva de podcast ou você tem outro trabalho? Ela não é exclusiva só de podcasts. Eu tenho uma empresa que presta serviços principalmente na parte audiovisual. Então, é edição de vídeos para YouTube e para YouTube especificamente eu falo porque é uma linguagem diferente, né? Não é um vídeo institucional, não é casamento, por exemplo, não é festa de aniversário, é só edição de vídeos com a linguagem para internet, para YouTube e podcasts também. Como eu falei, eu sou formado em design gráfico, então eu já passei por praticamente todas as áreas do design ali. Então, design impresso, então fazia cartão de visita, papel timbrado, essas coisas assim, para mandar para flyer, né, de eventos, para mandar para gráfica, para imprimir. Fiz sites também para algumas empresas, então prestei serviço nessa área de web design também, então fiz site para algumas empresas, fiz identidade visual, que são as marcas, né? Fiz isso também. Só que aí eu vi cada vez mais que eu ia fazendo esse tipo de serviço, eu via que eu gostava cada vez mais do audiovisual, porque eu gosto muito de música, eu sou músico, sou guitarrista, então eu gosto muito de música. E quando eu consegui unir essa parte artística que eu sempre tive, de querer desenhar, querer fazer coisas que são mais lúdicas, né? Mais artísticas, digamos assim, com que seria o design, com a parte de música, que é o audiovisual, é o vídeo, né? É quando a gente encontra essas duas coisas, eu cada vez mais fui migrando para a parte do audiovisual. E quem me inspirou bastante em fazer isso foi o Gaveta, que é o editor do Jovem Nerd. Ele é o cara que que mais me inspirou a fazer essa parte de audiovisual, assim, de audiovisual, e no caso de podcasts também entra só o áudio do audiovisual, mas basicamente isso que eu comecei a fazer e cada vez mais me afunilar nisso, né? Então hoje eu tenho uma empresa que presta serviço para edição de vídeos e para edição de produção de podcasts também, né? Toda a parte de podcast e produção eu faço também. Ah, bacana. Eu escolhi o podcast também, né, como uma forma de produção de conteúdo, justamente por não ter o visual, ter só o áudio. Mas Sim, acaba que você fica refém também, porque a imagem conta muito, ela, às vezes, só o áudio não capta uma quantidade grande de audiência como o vídeo, né? Como é o caso do Flow. Eu vi esses sim. dias que você esteve com os meninos, né? Então, grande parte do sucesso deles se dá também ao fato deles terem o canal do YouTube e aí acaba trazendo uma audiência para o Spotify, né? Lá Sim. para ouvir só o podcast, uma audiência que não conheceria se não fosse o vídeo. Então, é por isso que eu também estou tentando conhecer esse lado também dos vídeos. Então, o vídeo ele adiciona uma camada, para mim, a mais, de muito mais dificuldade na hora de você produzir. É claro que hoje em dia a gente tem facilidade com a internet, com celulares, para a gente poder fazer, simplesmente gravar um vídeo e postar uns stories ou TikTok ou o que seja. Eu sinto que hoje em dia as pessoas estão mais desinibidas nesse ponto, assim, de simplesmente ligar a câmera e começar a falar o que vem na cabeça delas e fazer determinada coisa. Para mim, o podcast ele é talvez a salvação dos introvertidos, que não gostam tanto de aparecer em vídeo. Ou então, como eu falei que o vídeo adiciona essa camada de visual, né? Então você tem que se preparar, você tem que estar com o cabelo penteado, você tem que estar, no caso das mulheres, maquiada, você tem que ter um ângulo legal, uma iluminação boa, você tem que pensar na correção de cor depois, para não ficar muito escuro, nem muito claro, nem não sei o quê.
Então, ele adiciona uma complexidade um pouquinho maior, caso você queira fazer profissionalmente, do que só o áudio, né? O áudio você tem que se preocupar principalmente com um bom microfone e ligado no seu computador aí ou no seu celular, né? Então, é isso que vai ajudar bastante. Para a ferramenta de marketing, aqui já falando mais profissionalmente dessa área, eu acredito que o áudio ele está começando a ganhar mais espaço. É um pouco do futuro, assim, mais um pouco de exercício de futurologia aqui, mas ele está ganhando mais espaço, principalmente com a Alexa, com o Google Home, agora com a rede social Clubhouse, com mais pessoas dando prioridade ao áudio do que ao vídeo, né? Porque o podcast, ela é uma mídia que te acompanha. Ela não pede para você parar de fazer o que você está fazendo para você consumir ela. Ela tá junto com você. Como eu falei, no ônibus, né? Então, você tá no transporte público, ela tá lá, tá te acompanhando. Você pode botar o celular no bolso, fone de ouvido, e você vai estar consumindo um conteúdo ali de alta qualidade, enfim, ou de diversão, né? De entretenimento, com muito mais facilidade do que alguém que está consumindo um vídeo, por exemplo. Sim. Então, quem precisa consumir vídeo tem que ter mais atenção àquilo que ele está consumindo. No caso do Flow, o que eu nunca utilizo eles, não nunca, mas eu quase nunca utilizo eles como exemplo na hora de você começar a produzir conteúdo para a internet. Por quê? Porque eles não vieram do zero, assim. Eles não simplesmente começaram a fazer um podcast, não eram conhecidos e simplesmente explodiram. Eles já estavam fazendo conteúdo para a internet há 10 anos, sabe? Então, desde 2011... Isso, exatamente. Desde 2011 eles já tinham uma audiência muito cativa ali que acompanhava cada um dos dois individualmente, agora eles juntos, que poucas pessoas têm isso. Pouca gente tem esse tipo de audiência já prévia e começa a fazer podcast, né? Fazer determinado tipo de conteúdo para a internet. Então, eu acabo não utilizando tanto eles como exemplo por conta disso, porque eles não são iguais a gente, igual eu e você, assim, que começa sem ter tanta audiência assim, que tá lá fazendo aos pouquinhos. Eu gosto mais da filosofia do Jovem Nerd, que cara, por muito tempo você vai fazer um projeto, né? Você vai produzir conteúdo para a internet por muito tempo, de qualidade alta com o que você tem em mãos e constantemente, até o momento em que as pessoas vão cada vez mais te conhecer com o tempo. Ela não vai ser você não vai ter uma explosão assim de seguidores ou de pessoas que vão estar te acompanhando, mas você vai ter gente que gosta mesmo do que você está produzindo ali, porque ela está disposta a consumir o seu conteúdo por mais tempo. Ah, legal. Boa comparação. Eu acho que o Jovem Nerd mesmo é uma referência, assim, para todo mundo, né? Sim. Agora, eu sei que você preparou um conteúdo pra gente sobre os motivos para que todo mundo tenha um podcast, não? Assim, mas 5 motivos para incentivar as pessoas a ter um podcast. Vou dar a palavra para você fica à vontade para falar sobre esses 5 motivos e aí depois a gente continua a conversa. Beleza. Então, os meus 5 motivos, eles estão pautados... Deixa eu passar a moto aqui que acho que tá fazendo barulho. Os 5 motivos são principalmente voltados para por que você deveria começar a fazer um podcast no ano de 2021. Sendo que aparentemente, né, existe uma bolha de todo mundo estar fazendo podcast hoje em dia, tá todo mundo fazendo, a concorrência está aumentando, tem muito mais gente fazendo e tal. Por que eu acho que a gente está só começando esse mercado agora? Porque eu acredito que agora é que a gente tem mais acesso a produtos de qualidade para produzir conteúdo de qualidade para as pessoas. Você tem mais acesso, mais acessibilidade para as pessoas poderem produzir esse tipo de conteúdo. E, ainda que pareça que tenha muita gente fazendo podcast, tem gente, ainda é muito pouco se você for parar para pensar de gente que está sendo, sei lá, influenciadora no Instagram ou até mesmo canais no YouTube. Tem algum levantamento que eu fiz que mostra que a gente tem, sei lá, 10 milhões de canais no YouTube no Brasil, só no Brasil. 10 milhões de canais no YouTube que existem no Brasil. Com certeza esse número é muito mais, mas eu não consegui metrificar ele. E hoje em dia, em podcast, em número de podcasts, a gente tem 750 mil podcasts aproximadamente. Provavelmente esse número é um pouquinho maior, um pouquinho menor, porque
não tem como a gente ter 100% de certeza, mas você tem 750 mil. Então, levando em consideração que você quiser abrir um canal do YouTube hoje, você tem 10 milhões de, entre aspas, concorrentes, levando para podcast, você tem 750 mil possíveis concorrentes para você, o que não acredito que seja exatamente concorrente para você. E se a gente for comparar ainda mais com o número de pessoas que acessam a internet no Brasil, que são 100 milhões de pessoas que têm acesso à internet no Brasil, esse número se torna ainda muito menor. Então é por isso que eu acho que o mercado está só começando, a gente está só começando a fazer podcasts de qualidade, pessoas produzindo conteúdos de qualidade para a internet. Eu acho que a gente tem uma capacidade criativa muito grande para começar a produzir e fazer coisas legais. O podcast que agora está mais em alta, digamos assim, é o podcast pautado em entrevistas e conversas. Então, tem espaço para todo mundo bater papo e conversar com as outras pessoas, mesmo que sejam as mesmas pessoas que sejam convidadas, você vai conseguir extrair coisas diferentes de cada um dos convidados, porque os assuntos são diferentes, levando em consideração isso. Se for por assunto, você tem condições de entregar e de mostrar o seu ponto de vista sobre determinado assunto. É só você que vai ter aquele ponto de vista ali. Então, ele, além disso tudo, né, dessas duas coisas, você tem uma maneira muito boa de expressar sua criatividade. Então, você pode expressar sua criatividade produzindo conteúdo. No caso da Adriana aqui, que tem o Podlist. É muito legal, é um formato interessante, é uma lista, você fala uma lista e pronto, é isso, o podcast é isso, não é um bate-papo de 3, 4 horas com algum convidado, não é um assunto ultra aprofundado sobre alguma coisa, é uma lista de ali 10, 15 minutinhos que você vai ouvir e beleza, é legal, é isso, é um formato interessante. Tem gente que faz podcast para dormir, por exemplo. Então, o cara vai falando mais devagar para ajudar as pessoas a dormirem. Então, muita gente coloca o podcast para poder dormir, o que é também super interessante. Então, é uma maneira de você expressar sua criatividade. Uma outra coisa que ele também pode fazer é te tornar um especialista em alguma coisa. Então, o segundo ponto seria você ser um especialista no assunto que você está se propondo a falar. Por quê? Porque você vai pesquisar sobre aquele assunto, você vai ir atrás, você vai correr atrás de gente que pode falar sobre aquele assunto com você. Então, cada vez mais você vai ser reconhecido por outras pessoas por aquele assunto que você se propôs a falar. O terceiro ponto seria que ele permite que você se conecte com pessoas interessantes que são especialistas na sua área. Eu acho muito, muito legal esse poder que o podcast tem de conectar você a pessoas interessantes. Então, principalmente assim, você que está pensando nisso profissionalmente, o LinkedIn é um mar cheio de possibilidades de você convidar pessoas que são super interessantes da sua área aí de trabalho para você chamar para bater papo, para conversar, para fazer um network, de repente fechar um negócio, quem sabe. Então, é um prato cheio para você se conectar com pessoas muito interessantes e aumentar, expandir o seu ciclo de networking ali, de pessoas de influência e tal. O quarto é o que ele te permite de aprender habilidades novas. O podcast ele vai te permitir aprender a gravar, ele vai te permitir aprender a editar, a publicar. Isso tudo você vai aprender a estruturar roteiro, a falar melhor. Você vai acabar procurando vídeos no YouTube de como ter uma oratória melhor. Você vai se ouvir, você vai ver que você fala meio embolado às vezes, então você vai começar a ficar mais atento àquilo que você está fazendo. Então, você vai aprender habilidades novas, você vai aprender a falar melhor, você vai aprender a estruturar uma conversa, você vai aprender a fazer uma apresentação, você vai aprender a conversar com os outros de forma interessante, a reconhecer quando determinadas conversas vão para algum lugar ou elas não vão para lugar nenhum e chega a hora de você encerrar. Você vai aprender a parte de equipamentos, né, com um microfone interessante para você comprar dentro de uma faixa de preço, como que você vai fazer para editar isso, você vai aprender a buscar música na internet, a sincronizar música com o que está ali na conversa, para fazer com que todo o clima seja dado para o seu ouvinte ali. Então, ele te possibilita aprender muitas habilidades novas. E o quinto é que ele é um mercado crescente com muita coisa ainda para ser explorado. Como eu falei, tem muita gente que está fazendo podcast agora, mas eu vou te falar uma coisa assim, de quem está dentro do mercado. Poucas pessoas, ou assim, se for comparativamente falando, poucas pessoas fazem com qualidade ou se preocupam com a qualidade do seu projeto, do projeto que ela está se propondo a fazer. Muita gente ainda utiliza o podcast como um adendo ao conteúdo que ela produz na internet, o que eu acho que é um desperdício de oportunidade você fazer esse tipo de coisa, de simplesmente só deixar ele como um anexo ali e falar, também faça um podcast, que é uma live que você nem
editou o mínimo ali no Instagram que você fez, nem editou, nem deu um cuidado ali maior. Você só simplesmente se preocupou em, sei lá, só para falar que tem um podcast, você vai colocar ele. Então, tem muita gente que faz isso ainda. Então, é um mercado ainda crescente. Você tem muitas possibilidades dentro do mercado de podcast. Caso você seja um editor de vídeos, por exemplo, você pode começar a oferecer isso para outras pessoas. Se você é um editor de podcast, você pode aprender a editar vídeo para fazer um pacote completo para alguém que está produzindo conteúdo, algum profissional e tal. Então, existem muitas possibilidades, tanto para quem é produtor de conteúdo, quanto para quem é prestador de serviço dentro de podcasts. Certo. E uma coisa legal também que você fala no seu curso é que você não necessariamente precisa ser exclusivamente um podcaster. Você pode utilizar o podcast para falar sobre a sua empresa, sobre os seus serviços. Então, como que o podcast, agora já com uma pergunta, mas como que um podcast ele pode ajudar como uma ferramenta mesmo de marketing? Vamos lá. Pensando em marketing, o podcast talvez ele não vai te trazer volume de pessoas querendo contratar o seu serviço ou um volume de pessoas que vai, sei lá, querer te contratar ou fazer alguma coisa com você. Não, talvez em volume ela seja menor, porque ela tem um alcance que ainda, se comparado à rede social, ele é um pouquinho menor. Porém, essas pessoas que vão chegar até você através do podcast, eu tenho a tendência de achar que elas vão vir com mais qualidade. Então, você não precisa atingir todo mundo, você não precisa falar para todo mundo, você não precisa ter 1 milhão de downloads. Você precisa ter uns downloads certos ali de pessoas que são interessantes. Então, essa é a grande mágica do podcast, de que ele pode ser muito nichado e mesmo assim ele vai te dar mais resultado do que se você for muito nichado dentro de uma rede social. A outra forma que você pode utilizar o podcast assim como ferramenta de marketing é se posicionar como autoridade ou como referência na área que você atua. Então, digamos que você seja um dentista. Então, você é um dentista, você tem o seu consultório, você tem suas redes sociais, você tem as pessoas que vão lá contratar o seu serviço e tal. E aí você quer ser mais reconhecido como, sei lá, autoridade na área, porque você está pensando em lançar um curso, você está pensando em fazer palestras, ou enfim, você quer fazer alguma coisa, se posicionar como autoridade na sua área específica da odonto. Você começa a produzir um podcast sobre os assuntos que você quer falar e você mostra que você tem aquele conhecimento aprofundado sobre aquele assunto. Então, é diferente de você fazer um story mostrando, olha só isso aqui que eu tô fazendo agora, você é meio solto, não tem início, não tem fim, você tá ali, é um meio, é uma parte da sua rotina que você tá compartilhando com as pessoas. No podcast, você consegue estruturar uma conversa ou até mesmo um roteiro muito bem aprofundado sobre determinado assunto. E aqui aprofundado, eu não estou falando de você falar ininterruptamente por 3 horas seguidas, mas sim 20 minutos que seja, você vai ter de um assunto ali para se posicionar como autoridade na área que você está atuando. Uma outra coisa que você pode fazer ou utilizar como ferramenta de marketing é, de fato, oferecer os seus serviços para as pessoas. Então, voltando ao exemplo de um profissional autônomo, digamos que ele seja um personal trainer e ele tem um podcast sobre o assunto, né? De musculação, sobre como ganhar massa, sobre entrevistando algumas pessoas da área e tal. Você tem esse podcast aí. Você pode oferecer ao final de cada episódio seus serviços de orientação para fazer musculação, por exemplo. Você monta treino para as pessoas aí online mesmo e você pode fazer mais ainda, porque quem vir através do podcast e falar que veio através do podcast vai ter 1 hora de consultoria gratuita com você a mais, além de se fechar negócio, né? Se fechar negócio com você, ela vai ter uma consultoria de 1 hora a mais aí para você fazer alguma coisa. Então ela vai ter 5% de desconto em marmitinhas fit que uma nutricionista ou alguém que você conhece também faz. Então você consegue fazer esse tipo de trabalho, de oferecer seus serviços na área de marketing, fazendo o seu podcast, né? E se posicionando no seu podcast. E você acaba sendo, perdão, interromper, mas você acaba sendo o seu próprio patrocinador, digamos assim, né? Chega no fim, você fala objetivamente sobre o seu serviço. Isso, exatamente.
E acho que uma outra coisa também é que ele não depende tanto assim de algoritmo quanto a rede social, né? Então você tem que fazer tráfego pago para o seu post chegar até todas as pessoas que te seguem. O podcast não. Pode ser que a pessoa tenha escolhido não querer ouvir o seu programa naquele momento, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas ela com certeza vai chegar no feed dela lá, se a pessoa assinou para acompanhar o seu podcast. Então, com certeza, ela vai receber o seu podcast, o podcast lá que você publicou para ela. 100% das pessoas que assinaram lá para poder ouvir e acompanhar você fazendo podcast, elas vão receber uma notificação. Então, elas vão ter um episódio novo lá, independente de algoritmo ou não. E falando disso, é uma outra vantagem do podcast, é que é uma mídia que permanece. Então, você consegue ouvir daqui 3 anos essa conversa que a gente está tendo aqui hoje e pegar as dicas ou pegar algumas coisas e, digamos que a gente faça algum patrocínio, algum anúncio de alguma coisa aqui. Então, você vai, entra no site do www. não sei o que lá para você fazer isso, isso e aquilo. Esse patrocínio que a marca fez aí no seu podcast, ele vai permanecer até você tirar o podcast do ar, até ele sair do ar. Então, ele vai continuar lá. Então, se você quer também utilizar ele como ferramenta de divulgação, você pode... Se você não quer fazer um podcast, você quer patrocinar algum podcast de uma área, você pode patrocinar e sua propaganda vai ficar lá naquele programa até o tempo inteiro, sabe? A não ser que seja uma coisa mais pontual, assim, quem fizer entrar no site até o dia tal, horário tal, vai receber X desconto. Se não for isso, a propaganda vai permanecer lá por muito tempo. Então, é uma outra forma bem legal de utilizar o podcast como ferramenta de marketing, né? Patrocinar outros podcasts ou trechos de podcasts da sua área, do que você faz, para poder vender o seu serviço. Sim, sim. Para as empresas, né, que investem nisso, eu acho que é uma boa justamente por ser perene, né? E também por você ter a liberdade de fazer uma propaganda, mas dentro do conteúdo. Por exemplo, a sua empresa, você representa a sua empresa numa entrevista de um podcast, por exemplo. Então, existem muitas formas, né? Você embutir a sua propaganda dentro de um podcast. Eu acho isso muito bacana. Sim. Agora, com relação ao algoritmo que você disse, eu acho que isso ainda vai ser uma evolução dos podcasts. Eu acho que a tendência vai ser meio que ser transformada mesmo numa rede social. Por exemplo, no Spotify tem os seguidores, né? Sim. Então, acho que ainda a gente vai ver muita coisa mudar, então é bacana a gente estar nesse começo e acompanhar essa evolução e poder depois no futuro dizer assim, nós começamos isso aqui quando tudo era mato, né? Sim. Então, exatamente. O algoritmo, eu acho que ele vai impactar menos do que impacta as redes sociais. Não acho que o podcast vá se tornar alguma coisa parecida com rede social, porque ela é uma mídia um pouco solitária, assim, você, geralmente, né, quem ouve podcast, ouve com fone de ouvido, sozinho e tal. É difícil você botar um grupo de 5 pessoas e ouvir um podcast. Se isso acontecer, é raríssimo isso acontecer. Mas ela é uma mídia bem solitária, então é você, por muito tempo, consumindo aquele conteúdo, por determinado tempo, né, você está consumindo aquele conteúdo e depois você pode interagir e utilizar a rede social para interagir sobre o que você ouviu lá. É claro que tem o algoritmo, tem o próprio Spotify que está investindo bastante nisso, você tem os programas exclusivos deles, é claro que eles vão dar mais visibilidade para os programas que são exclusivos, ou talvez não visibilidade no sentido de colocar ele ao invés de colocar um outro programa menor, mas ele vai dar destaque, né, para os programas originais deles. Isso é claro, eles são uma empresa, então isso é claro que vai acontecer. Certo. Eu já vou te liberar, tá? Eu só vou colocar mais um ponto pra gente discutir, que é a questão das métricas, que eu acho, pelo menos, né, eu utilizo a plataforma Anchor, e eu acho que tem muito a desejar ainda com relação às métricas. A gente não tem ainda tanta certeza. Anchor, você tá ouvindo isso, eu tô fazendo uma crítica a você mesmo. Mas não exclui o meu podcast, não. Já deixa eu aviso aqui para não ser cancelada. Mas eu acho que ainda tem muito que melhorar nessa questão.
Como você vê isso, né? Qual plataforma que você usa e o que você acredita que ainda possa ser melhorado nesse sentido das métricas, tanto para o produtor quanto mesmo para o ouvinte? Então, sobre as métricas, eu acredito que hoje a gente tem mais acesso a... Ela é meio nebulosa mesmo, tá? O podcast, por isso, é uma mídia um pouco mais livre do que o YouTube, por exemplo, que ele ficou centralizado como o repositório de vídeos da internet, né? Você quer ver um vídeo, você vai no YouTube, você pensa no vídeo no YouTube, né? Ele é otimizado para busca, ele tem essa parte de hospedar os vídeos e ficar lá, e todo mundo consegue ir lá e assistir o vídeo e tal. Ele tem essa vantagem. O podcast, por ser uma mídia por ser uma mídia mais livre, você pode ouvir onde quiser. A gente fala bastante do Spotify, que está mais em voga, mas você tem a Apple Podcast, você tem infinitos agregadores de podcast, que são os programas, os aplicativos em que você vai ouvir aqueles podcasts que você assina, né, através do feed e tal. Aí é um pouco mais técnico, mas as pessoas podem ouvir, onde elas podem até baixar o arquivo MP3 lá no seu site, se você tiver, e ouvir no MP3 player dela, gravar um CD no carro e botar no carro dela para poder ouvir. Ela ainda permite você fazer isso, né? Com facilidade. Então você tem essa dificuldade de métricas de fato, de saber quem que é o seu ouvinte mesmo, quanto tempo ele está ouvindo de episódio e tal. O Spotify agora, como ele está começando a caminhar para ele mesmo se autodenomine, né, a casa dos podcasts, ele te entrega um pouquinho mais de informações sobre cada episódio, por exemplo. Então, uma coisa que tem no YouTube é o tempo de retenção, né? Quanto tempo você tem de pessoas vendo o seu vídeo até o final. E o algoritmo do YouTube vai priorizar pessoas que conseguem segurar as pessoas assistindo o vídeo por mais tempo possível dentro da plataforma. Então, se você tem um vídeo de 10 minutos e esse vídeo tem 70% de retenção, que é altíssimo, que são pessoas que assistiram do início ao fim, né? 70% de 100 pessoas, 70 assistiram o seu vídeo até o final. Se você tem isso, o algoritmo ele vai falar, poxa, esse vídeo é muito bom, as pessoas permanecem aqui na minha plataforma, elas são impactadas por anúncios, que são os anunciantes que fazem com que a plataforma progrida, né? A plataforma exista de fato. Então, o YouTube não existe para você hospedar vídeo, ele existe para vender propaganda para as pessoas que querem ver o seu vídeo. Exatamente, querem anunciar na internet e tal. Então, o Spotify ele te dá isso agora. Então, de cada episódio, o próprio arquivo do podcast lá no Spotify, você consegue ver isso através do podcasters.spotify.com. Você consegue ver lá as estatísticas do seu podcast. Você vê quem deu play nos episódios, quem tá te seguindo, quem tá ouvindo até o final e tal. Você consegue ver quem ouve também, quem ouve seu podcast, ouve também que tipo de artista, qual que é a idade, qual que é a única coisa que ele não vai te dar vai ser talvez informação demográfica, financeira, né? Qual que é a média de salário das pessoas que te ouvem. Isso aí não vai ter, mas você tem outras pesquisas, como a Associação Brasileira de Podcasters, eles fazem pesquisas que são mais socioeconômicas, digamos assim. Então, você vai ter que pegar um misto de um monte de estatísticas para tentar montar o perfil do seu ouvinte. Então, eu hoje indico você ver as estatísticas do Spotify, lá no Spotify para podcasters, e a partir delas você toma as atitudes para o seu podcast, porque ele vai melhorar em todas as outras plataformas. E aí, no caso do Anchor e de outras hospedagens que as pessoas vão utilizar, você pega lá o número de downloads e o aparelho, né, que elas estão ouvindo. Se é iOS, Android, se é desktop, se é no celular, smartphone. Você falou do Flow anteriormente, eu sempre falo isso, mas eu estava analisando as estatísticas deles e mostrando como é que fazia para ver lá dentro da hospedagem que eles utilizam, e tinha gente ouvindo no PlayStation 4. Tinha uma porcentagem de pessoas que ouviam o Flow Podcast no PlayStation 4. Então, para você ver o tamanho da liberdade que o podcast te dá na hora de produzir conteúdo e atingir pessoas, tem gente ouvindo no videogame o papo do podcast, né? Você atinge pessoas que às vezes você nem imaginava que atingiria. Então, sobre hospedagem, para que, cara, você tá sem dinheiro,
vai no Anchor mesmo, que ele vai te proporcionar ali uma hospedagem minimamente aceitável ali. Quer ter umas estatísticas mais legais? Vai lá no podcasters.spotify.com, você vai conseguir ver todas as estatísticas com um pouquinho mais de clareza. E aí você vai montando o seu Media Kit, né, que é o resultado dos seus números na internet para você mandar para possível anunciante do seu podcast. Sobre hospedagem, eu utilizo hoje a Spreaker, que é uma outra hospedagem, é tipo o Anchor, só que é paga. E tem a versão gratuita, mas é a versão paga. Por que eu uso ela? Porque eu utilizo de forma profissional, no sentido de que eu consigo, com uma conta só, criar vários podcasts dentro dessa mesma conta aqui. Então, isso facilita muito minha vida, porque é só um e-mail para gerir um monte de podcasts. Enquanto no Anchor eu teria que criar um e-mail para cada um dos podcasts e abrir cada um deles individualmente ali e tal. Então, é mais por questão de facilidade mesmo e um pouco também de segurança. Porque no caso do Anchor, você estava com medo aí de ser excluída, se você utiliza música de outras pessoas, por exemplo, músicas famosas e tal, que já tem direitos autorais, o Anchor vai derrubar o seu podcast sem nem te perguntar nada. Ele vai simplesmente derrubar porque ele estava tendo problema de pirataria lá fora, né? As pessoas estavam pegando podcasts famosos, criando contas fakes no Anchor e utilizando os podcasts dessas pessoas famosas, subindo lá de novo e através dos cliques de pessoas que vão lá ouvir o podcast no Anchor que não é deles, eles ganhavam os dólares lá que o Anchor te dá e tal. Então eles estavam meio que pirateando o podcast para tentar monetizar em cima dos outros. É basicamente isso. Então, assim, se existe um podcast duplicado lá no Anchor e tal, no Spotify, e um deles está hospedado no Anchor, se você não fez primeiro, ele vai excluir o seu podcast sem nem te perguntar. Se você... Eita. Volta. Se você utiliza músicas famosas, não utiliza o Anchor porque ele vai derrubar o seu podcast lá também. Eu não faço isso nos meus podcasts, nos podcasts dos meus clientes, utilizar músicas famosas e tal, mas por questão legal mesmo, assim, sabe? De direito, não legal de bacana, legal de direito. De que de pode não ser ilegal. Exatamente. Que pode ser que um dia isso dê um problema, sabe? Então, daqui 5 anos... hoje, não deu problema. Hoje, eu utilizar uma música do Chitãozinho Chororó no meu podcast. Eu queria utilizar essa música e tal, uma música famosa que eu gosto muito e tudo mais. Daqui 10 anos, muda alguma regra aí que eu tenho que pagar direitos autorais para o Chitãozinho Chororó porque eu utilizei a música deles no meu podcast e eu não tenho esse dinheiro. Hoje em dia, a gente não tem ainda um aparato jurídico pensado e estruturado para esse tipo de problema. O problema vai ser resolvido. Cara, ou você exclui o seu podcast, ou você me paga aqui uma quantia absurda de dinheiro. E mesmo assim, não é garantia de que o seu podcast não seja excluído da plataforma. Você vai ter só mais dor de cabeça para provar que você paga o ECAD ou faz esse tipo de pagamento. Então, você não vai utilizar a música de outros, pode utilizar o Anchor aí sem problema nenhum e as estatísticas do Spotify que não vai ser problema, ela é uma plataforma relativamente intuitiva aí para você mexer e fazer o seu podcast. Depois, se você quiser profissionalizar ou fazer outras coisas, você pode utilizar outras hospedagens aí, mas todas elas vão te dar mais ou menos a mesma coisa. Certo. Só espero que a Globo não dê um strike em mim, porque eu comecei cantando Lá Vou Eu. Não, aí o algoritmo é mais difícil de pegar. A gente tem que cantar errado, cantar mal, é por causa disso, entendeu? Porque aí o algoritmo não pega. Desafinada, uma voz fina, que as pessoas sabem. Ai, tá joia, Gabriel. Muito bom. Adorei conversar com você. Estamos chegando ao fim. Que pena. Mas eu queria agora, só para finalizar, que você contasse um pouquinho do seu curso, se qualquer pessoa pode se inscrever em qualquer momento, ou se você tem datas pré-determinadas para abrir turma. Conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado, Adriana, pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre podcasts, como eu falei, minha paixão. Então, se deixar, eu vou falar aqui por muito tempo sobre o assunto. Eu vou puxando um monte de coisa uma atrás da outra.
Mas onde as pessoas podem me encontrar é nas redes sociais, @Gabriel Tuller, você vai encontrar lá. Se quiser fazer o seu podcast, você pode mandar um direct lá no Instagram, eu respondo todo mundo. Eu encaminho lá pro e-mail da empresa. Se você quiser fazer o seu próprio podcast, você só quer gravar e quer deixar tudo na mão de um profissional, você pode me contratar para fazer isso aí também. Eu e minha empresa, a gente vai fazer o seu podcast da melhor maneira possível, colocar em todas as plataformas e te ajudar com compras de microfones e outras coisas que você vai encontrar para poder produzir o seu podcast, tá? Então tem desde consultoria até a produção de podcasts. Qual é o nome da sua empresa? É Cosmódromo. Cosmódromo.com.br. Então, Cosmódromo... Oi? Este episódio é um oferecimento Cosmódromo. Com vocês, o anunciante. Continua. Cosmódromo é o local onde foguetes são lançados. Então, aquele lugar onde o foguete é lançado chama Cosmódromo. Eu acho super legal porque eu gosto de lançar foguetes para a internet. De simplesmente a gente chega ao infinito e além. Mas a ideia é isso. Então, se você quer produzir o seu podcast, você quer fazer o seu podcast, tal, você não quer, sei lá, me contratar para fazer isso, você tem o meu curso, chama Crie Seu Podcast, então é o crieseupodcast.com.br, mas se você colocar podcasts.com.br, você também vai cair lá no meu curso sem problema nenhum, beleza? Nossa, então, mandou bem no domínio, hein? Eu peguei esse domínio há anos atrás, muitos anos atrás. Falei, ninguém pegou ele, vou pegar, porque um dia isso vai ser útil para mim. Com você pode certeza. digitar aí podcasts.com.br, você vai acessar lá, você vai chegar... Eu não sei agora se está apontando para o site da minha empresa ou se está apontando para o meu curso, mas você vai chegar num lugar e de lá você vai saber o que fazer. Mas o meu curso é o crieseupodcast.com.br, você vai aprender tudo sobre podcasts, desde a parte de pré-produção. Então eu vou te explicar fazer roteiro, como é que você faz, como é que você estrutura minimamente um roteiro, como é que você escolhe um microfone. Eu estou em fase agora de regravação das aulas, então vai ter aulas em Full HD para você lá, em qualidade superior, com a câmera muito melhor, porque eu comprei uma câmera só para isso. Então você vai ter qualidades muito boas de aulas. Você vai aprender a fazer a gravação, a edição, a publicação, colocar nas plataformas, colocar no Spotify, colocar no Deezer, colocar em todos os lugares. Vai aprender a contratar uma plataforma. Você vai aprender agora a fazer também a parte de monetização e tal. E como é que você faz para ganhar dinheiro com esse negócio, como é que você faz para fazer dinheiro com esse negócio. E tem alguns módulos bônus e extras lá também, de aulas de design, de site. Então, se você quer fazer um site para o seu podcast, você vai aprender também a fazer um site minimamente aceitável para o seu podcast. Você vai aprender algumas dicas de design. Como eu falei, eu sou formado em design e eu não podia deixar isso de fora. Então, como é que você faz post para rede social utilizando o podcast? Tem lá templates, tem lá dicas, tem lá algumas coisas para você aprender tudo sobre a formação de podcast. Ele está sempre aberto. O valor eu não vou falar aqui porque ele vai mudar. Então, como isso aqui você vai estar ouvindo no futuro, ele provavelmente vai estar mudado. Porém, eu já deixo aqui adiantado que vocês que comprarem, vocês vão sempre ter atualizações constantes sobre o que tem no melhor, assim, mais recente no mercado de podcasts lá dentro da plataforma. Até a Hotmart acabar, você vai ter acesso ao curso lá e todas as atualizações. Beleza? Então, crieseupodcast.com.br, você vai ter acesso a isso e muito mais. Ao longo do ano, desse ano de 2021, eu vou fazer algumas ações mais específicas a cada 3 meses, provavelmente, algumas mini cursos que eu vou subir lá também como complemento para podcast. Não só sobre podcast, porque chega uma hora que você já aprendeu a fazer, mas algumas outras coisas que estão relacionadas. Então, comunicação, então como conduzir uma conversa, como se preparar de forma aceitável para uma entrevista, como é que você monta uma pauta de entrevista, como é que você faz para utilizar isso em rede social, como é que você faz para se comunicar melhor, para aprender técnicas de oratória também, técnica de monetização, outras coisas que são relacionadas à área de comunicação ali para agregar cada vez mais a quem está querendo produzir o podcast. Legal. E ainda vai ter realmente muitas novidades, então conteúdo não vai te faltar, com certeza. Sim, com certeza.
Você já pensou em fazer um podcast sobre podcast? Já pensei, mas tem bastante aí já na internet. Tem um chamado Metacast, que é um podcast antigo. Ele já acabou, inclusive, mas tem bastante coisa lá, aprendi bastante coisa com eles. E hoje tem o Alotênica, do Léo Lopes, que é o editor do Jovem Nerd. Então ele tem um podcast sobre podcasts. Eu acho bem interessante, como ele já produz um trabalho que é legal para dentro de podcast, né, sobre produção de podcast, eu já acho que indicar ele e ouvir o podcast dele é melhor do que eu tentar produzir o meu próprio. Eu acabo produzindo em outros locais um podcast sobre, ou melhor, dicas conteúdo. de podcast, né, para criar podcast. Show, excelente. Então, gente, fica a dica, acompanhem Gabriel Tuller com 2 L's. Isso. O Instagram dele é bem legal, eu adoro os posts que ele faz. Adoro a forma como comunica e fica aí a dica. E também, é claro, vou falar para vocês acompanharem o Podlist. Se você colocar no Google Podlist Adriana Neves, você vai chegar em alguma plataforma, você vai chegar ao meu podcast. Ou então no Spotify, né, que é uma das principais, coloca Podlist. Me sigam, acompanhem. Essa temporada a gente está fazendo diferente, né, com convidados, mas de temporadas em temporadas eu vou mudando o estilo, a forma, mas sempre com o intuito de falar sobre listas. Hoje foram as listas dos 5 motivos, a lista dos 5 motivos para você criar o seu podcast em 2021. Então, que fique claro o ano, né? Porque se você estiver ouvindo isso do futuro e não criou ainda, você vai ficar com peso na consciência. É isso. Mas obrigada mais uma vez, Gabriel, um abraço e a gente continua se falando pelo Telegram, nos cursos e valeu mesmo a sua presença. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado de eu falar pra caramba aqui e qualquer coisa é só me chamar. Estamos aí prontos sempre pra atender bem. Combinado. Um abraço. Tchau, Tchau. Então, o que achou dessa lista? Compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que tem dúvidas ainda se deve ou não criar um podcast próprio. Por hoje é tudo. Vou ficando por aqui, outro dia eu volto com outra lista no Podlist. Sugestões são sempre bem-vindas e usadas de vez em quando. Só quando me dá vontade mesmo. Até mais!